Sim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Knipoff da Cruz, da Unisc, dos cursos de computação, e hoje nós estamos aqui num momento especial para conversar com o ensino médio sobre as oficinas do projeto ID e sobre a área da computação, estudo nessa área e o mercado de trabalho nessa área. E conosco estão os colegas professores da Sexta CRE, o professor Luiz Ricardo Pinho de Mouro, que é o nosso coordenador da Sexta CRE, o professor Leonel Tedesco, que é professor coordenador dos cursos de computação da Unisc. Lá da Sexta CRE estão as professoras Lene, Joyce, Miriam e também as professoras Lisete e a professora Estela, do NTE, Lene Estela, do NTE. Então, gente, é um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa live vai ficar gravada, também vai poder ser acessada em outros momentos. Mas a participação agora é muito importante para que todos possam fazer perguntas na sequência. Então, eu abro essa live convidando o professor Luiz Ricardo a fazer a sua fala. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para nós, da Coordenadoria Regional de Educação, estar participando nessa manhã de mais uma formação, de mais uma fala com nossos professores, pois bem, agradecer a nossa e mais uma parceria sendo estabelecida entre a Sexta Coordenadoria e a nossa universidade, através aí dos cursos de computação. Temos aí, então, essa oportunidade de mais um projeto da Unisc, Inclusão Digital, na área da computação. Cumprimentar a professora Márcia Knipoff da Cruz, coordenadora do projeto Unisc Inclusão Digital, estender meus cumprimentos ao Leonel Pablo, professor Leonel Pablo, coordenador dos cursos de computação, e demais professores, enfim, que representam a Unisc. Cumprimentar aqui o nosso setor pedagógico, a nossa chefia, a professora Joyce Batiste, cumprimentar a nossa assessora do ensino médio, a professora Miriam, e demais colegas do pedagógico, cumprimentar a nossa coordenadora do NTE, professora Lene, estendo meus cumprimentos à Estela. E um cumprimento muito especial, que acredito que é o grande objetivo e motivo de nós estarmos aqui reunidos, e essa live, são as nossas equipes diretivas, os nossos professores e alunos, em especial das escolas Barro Vermelho e Borges de Medeiros, que hoje tem aí o seu percurso formativo na área das tecnologias. E quem diríamos, né, que quando a gente começou todo aquele trabalho, que hoje é uma área que está em evidência, uma área que a gente precisa muito. Quero, então, parabenizar principalmente essas duas instituições que, na época, já tiveram uma grande visão da necessidade de elaborar, de trabalhar, de construir com os seus alunos, aprofundar mais essa fala, este saber dentro das tecnologias. Acreditamos, sem sombra de dúvida, que é uma área que sempre esteve, mas a partir de agora, muito mais em evidência, porque esta revolução, vamos dizer, que veio para o interior das nossas instituições, ela começa a mexer com a própria
prática pedagógica dos professores, as suas metodologias, enfim. Mas aí, então, finalizo novamente agradecendo a parceria da Unisc, o nosso NTE, aqui o nosso pedagógico da CRE, e que nós possamos cada vez mais fortalecer e dizer para os nossos estudantes, para os nossos professores, que bom que escolheram este formativo. Que bom que o nosso estudante possa ter um entendimento, uma formação, uma orientação cada vez maior, porque hoje estar dentro de toda esta proposta de inclusão digital, estar num curso de computação, com certeza vocês serão profissionais reconhecidos, não desmerecendo nenhuma profissão, mas um estudante com o seu currículo ligado à área da computação é primordial nos dias de hoje, nessa revolução que aconteceu no mundo todo. Muito obrigado, parabéns, que nós possamos ter uma excelente live e que bom que novamente a Sexta Coordenadoria, em parceria com a Unisc, pode proporcionar, né, uma qualificação não só para o nosso professor, mas principalmente para o nosso estudante. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz, muito importantes suas palavras e de grande incentivo. Então, vamos lá, eu vou dividir a minha tela e nós vamos começar, então, falando sobre as oficinas do projeto Unisc Inclusão Digital. Eu imagino que já esteja iniciando o compartilhamento. Você já está enxergando? Muito bem. Temos o projeto digital oferece abertas a gratuitas e nós temos oficiais para o ensino médio. Porque somente ensino médio, todos podem participar. Nós sabemos que quem está cursando tem um de profissionalizar, estabelecer carreira profissional. Esse sonho de nós termos nossa casa própria, tocar a nossa vida respeitada, muito forte por Luiz Ricardo, que é da computação. Então, das nossas oficinas, tem uma introdução. Né? O que é necessário para a oficina? Tem que ser prévio, é necessário um pouco de programação. Não. É básico, ela vai introduzir o início, tudo que é necessário para a programação. E a sugestão seria, esse ano, o grupo que trabalhar aqui em introdução à programação, já fica unido para o próximo ano, e lá em 21, é disso, e vai avançando em conhecimentos, né? A oficina vai ocorrer todas as quintas-feiras, 30. Neste horário, vai haver uma live pelo Meet, mas tudo isso vai ficar disponível. Então, por exemplo, alguém que trabalha, alguém que dá aula nesta noite não vai poder participar? Vai poder participar, vai assistir, por exemplo, no sábado, quando tiver tempo, vai acessar lá o link do projeto no canal do YouTube, vai assistir a aula, vai desenvolver e enviar alguma de aula. Na sequência, eu apresento como será a mecânica dessas oficinas, como vai ser essas aulas disponíveis, por onde todos vão poder enviar material. E depois o professor Leonel vai falar, ele pode comentar, o Felipe também está aqui conosco, podem comentar o que vai ser visto em introdução à programação, mas ela vai dar uma base sólida, uma introdução, um entendimento inicial, então ninguém precisa ter medo de participar. Né? Tem muitas pessoas que dizem, bah, mas isso não é para mim, isso deve ser difícil. Não, a gente precisa experimentar, tentar. Se tu não conhece, como tu vai saber se é bom, certo? Também temos introdução à robótica, a mesma questão. Vai ser possível entender os primórdios da robótica, o que é básico para no futuro se trabalhar com toda essa
essa área da robótica? Onde eu posso seguir meus estudos para entender o que é robótica, para começar a ir um profissional que depois, no futuro, trabalha nessa área, né? E também estuda nessa área. É prazer, eu vou mostrar de outras, mas eu tenho curiosidade desse. Hoje, todos nós usamos robótica. Comunicação inteligente entre equipamentos, por exemplo, com controle remoto, vocês também. Então, isso é robótica e nós não sabemos, isso está presente nos dias da nossa vida. Pensamento computacional para crianças é uma oficina mais voltada aos menores, que vai dar bases, vai trabalhar habilidades para que as crianças entendam no futuro o que trabalhar de inteligência lógica. Oi? O pessoal está reclamando um pouco que está travando. Imagino que a internet está oscilando. A gente pode fazer uma transmissão? Pode ser? Pode ser. Pessoal, o Felipe diz uma pausa. Então, vamos fazer essa pausa. Voltamos em um minutinho. Fiquem aí conosco. O que mais? Acho que já voltou. Se quiser testar, por favor. Tá, vou sair do Meet, prof. Eu vou confirmar e eu já te mando uma mensagem. Um problema numa outra live, só que a gente era problema de exportar no OBS. Continuo falando, Felipe, tu precisa fazer algum teste? Alô, 1, 2, 3? Oi, continuo falando, Felipe, tu precisa fazer algum teste? Alô, 1, 2, 3? 1, 2, 3, teste. Atenção, 1, 2, 3, teste, bom dia. Atenção, teste. Oi, continuo falando, Felipe, tu precisa fazer algum teste? Alô, 1, 2, 3? 1, 2, 3, teste. Atenção, teste. Atenção, 1, 2, 3, teste, bom dia. 1, 2, 3, teste, bom dia. 1, 2, 3, teste, bom dia. Teste. Oi, continuo falando, Felipe, tu precisa fazer algum Felipe, tu acha que pode ser porque eu estou dividindo a tela inteira e não só uma janela? Isso pesa no Meet? Atenção, teste. Como? Atenção, 1, 2, 3, teste, bom dia. 1, 2, 3, teste. Posso seguir? Tá. Voltando então, obrigado pela compreensão, pessoal, já voltamos. Voltando então,
eu falava de uma oficina para as crianças que vai na mesma linha da programação, da robótica, que se chama pensamento computacional. Mas o que é pensamento computacional, né? Que nome estranho! É pensar como um computador? Não. Pensamento computacional significa desenvolver habilidades que nos auxiliam a resolver problemas com conceitos da computação. Que conceitos são esses? Em primeiro lugar, é conseguir analisar um problema, depois dividir esse problema em partes menores, propor uma solução e testar essa solução. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos resolver mais facilmente todos os problemas da nossa vida, né? Diariamente nós temos algo para resolver, seja algo grande, algo no dia a dia, ou algo que é uma tarefa da escola, uma tarefa do trabalho, algo que eu tenho para resolver. Eu preciso analisar esse problema. Então, as bases da computação iniciam por essas habilidades de analisar um problema e propor soluções para esse problema, testar essas soluções e ver o que realmente ajuda na resolução desse problema. E se eu tiver sucesso nessa resolução, eu vou conseguir utilizar esses passos que se chama algoritmo para a resolução de outros problemas, certo? Vamos adiante então. Nós temos uma oficina aqui que se chama ginástica cerebral. E ginástica cerebral, nós temos um enfoque que ela seja para os idosos. Ela trabalha com desafios divertidos, ela envolve as pessoas em pequenos probleminhas e desafios a serem resolvidos, mas que são divertidos, que são interessantes. Então, só os idosos podem participar de ginástica cerebral? Não, todos que desejarem, né? Mas nós envolvemos a todos aqui na oficina de ginástica cerebral. E ainda uma oficina muito especial que se chama Mercado de Trabalho e Empreendedorismo. Então, quem quer trabalhar no futuro e quem pensa em ser empreendedor, está convidado também para essa oficina. E hoje à noite, essa oficina ela vai ser aberta de uma forma especial. Nós temos o professor Kurt Mols, é nosso colega, subchefe de departamento aqui na Unisc, dos cursos de computação, engenharia e arquitetura, e ele vai falar para nós o que é empreendedorismo, como empreender, quais os passos, quais os caminhos, o que é inovação, como inovar. Então, é muito importante nós estarmos sabendo disso, tanto para entrar no mercado de trabalho, quanto para continuar no mercado de trabalho e se aperfeiçoar. Então, nós temos aqui 3 oficinas muito especiais para quem é do ensino médio, que é Introdução à Programação, Introdução à Robótica e Mercado de Trabalho e Empreendedorismo. Certo? Agora, pensamento computacional, ginástica cerebral, todos podem estar participando também. Por exemplo, pensamento computacional é muito interessante que professores participem aqui também, para conseguir enxergar o que se trabalha desde o início. Essas habilidades de pensamento computacional, elas são trabalhadas também no ensino médio e também nos cursos de graduação. Por quê? Porque são as bases para uma carreira, para o estudo na área da computação. Vamos adiante, então. Aqui nós temos um pequeno banner com várias informações que eu dividi em partes menores. Links de inscrição para o público em geral, que são os estudantes do ensino médio, os pais dos estudantes, as famílias, os amigos, todos que desejarem, que não são professores da Sexta CRE. Os professores da Sexta CRE, vejam aqui, tem formulários especiais, certo? Quem é professor da Sexta CRE e desejar fazer uma das oficinas, vai ganhar um atestado que serve para contabilizar nas suas horas de formação junto à escola. E nós que somos o público em geral, estudantes, famílias, amigos, né? Por exemplo, eu tenho um conhecido que já terminou o ensino médio e ele gostaria de fazer uma oficina, aviso para ele, ele vem se inscrever aqui nas inscrições para o público em geral, certo? Então, hoje, essas inscrições ainda estão abertas, tem um link, um formulário para cada oficina.
né? Da mesma maneira para os professores, né? Aqui, ó, para os professores ligados à Sexta CRE, as lives, os professores também vão se inscrever separadamente, também vão receber atestado lá do NTE para isso, certo? Ao final, pessoal, façam perguntas, digitem no chat, que nós poderemos estar respondendo com o maior prazer. Toda semana haverá aula online pelo Meet para quem pode acessar. Nestes horários que eu coloquei aqui, por exemplo, toda quinta-feira, às 19h30, o Felipe vai estar conversando com as suas turmas com seus alunos sobre introdução à programação. Mas e quem não pode entrar aqui? Quem trabalha nesse dia ou faz aula nesse dia, vai assistir em posterior, tudo vai ficar disponibilizado, vai ter vídeo, vai ter apostila com explicações, com um passo a passo para você desenvolver uma atividade, começar a entender o que é programação, né? E ao final, vão sair da oficina já desenvolvendo alguns algoritmos, já fazendo algumas rotinas lá em um ambiente de programação e vão se sentir muito bem por estar sabendo isso, né? Introdução à robótica, quartas-feiras às 14 horas. A mesma coisa. Aqui o Alexandre vai estar à frente, que também é nosso bolsista, e vai estar explicando, trabalhando com vocês para quem pode acessar. Então a sugestão é, quem pode acessar o Meet quartas-feiras às 14 horas, acesse para perguntar, para receber mais explicações. Vai ficar gravado. Não pôde entrar online? Acesse em outro momento. E tudo será enviado, todas essas atividades que vocês vão desenvolver, vocês vão enviar para o Google Sala de Aula. No momento que vocês fazem inscrição naqueles formulários, vocês vão receber o link para acessar o Google Sala de Aula. E ali vocês vão ter todo o material, certo? Links para aulas no Meet, links para o canal do projeto, para o site do projeto e vão poder acessar todo o material. Mesma coisa, pensamento computacional para crianças de 10 a 12 anos. Não quer dizer que crianças maiores não possam participar, ou até menores. Inclusive aqui convidamos novamente professores e convidamos os pais, os responsáveis das crianças que queiram estar junto. Vai ser um prazer tê-los conosco. Ginástica cerebral, terças-feiras, às 9h30, e mercado de trabalho, segundas-feiras, inicia 19h30, certo? Então, pessoal, eu espero que quem ainda não se inscreveu, hoje, faça a sua inscrição e possa participar das nossas oficinas, receber atestado ao final, porque, inclusive, as oficinas são gratuitas, tá? Então, aqui eu fiz um rápido resumo. Todas as semanas haverão aulas pelo Meet, as aulas ficarão gravadas e poderão ser assistidas em outro momento, caso você não possa participar do Meet por um problema na internet, por um problema com seus equipamentos, né? De onde você estaria assistindo, ou porque você trabalha, faz aula, pode assistir em outro momento, vai receber atestado. Se fizer as atividades e enviar para o Google Sala de Aula, sim, vai. As atividades devem ser enviadas para o Google Sala de Aula, o Google Classroom, né? E é preciso comprovar 75% de presença, né? Para que você mostre que você aprendeu. Afinal de contas, quando você for trabalhar, todos esses conhecimentos vão ser cobrados, certo? Hoje à noite, então, eu faço um convite especial para a aula inaugural das oficinas do projeto Unisc Inclusão Digital. O professor Kurt vai falar especificamente sobre empreender e inovar para crescer. Como iniciar? O que é empreendedorismo e inovação? Como empreender já no ensino médio e em diferentes fases da vida? E como a computação impacta no empreendedorismo? Então, aqui temos o canal e vocês também poderão estar recebendo por WhatsApp os links para tudo isso, certo? Quem quiser deixar algum contato aí no chat do YouTube está convidado, e nós também temos comunicação, né, com as escolas, com os professores, via os colegas professores da Sexta CRE e do NTE. Então, fica o convite, acessar o YouTube 19h30 e participar hoje à noite da aula inaugural das oficinas do Projeto ID.
E nós temos algo muito especial sendo preparado, pessoal, que depois o professor Leonel vai poder falar mais sobre o ERCOMP, a Escola Regional de Computação. Tá? Nós estamos preparando oficinas especiais para estudantes e professores, claro, do ensino médio. Então, como essas oficinas estão sendo pensadas? Elas ainda estão em construção, mas nós já podemos dar uma prévia para vocês. Aqui, a primeira oficina que ocorreria lá no dia 4/11, gente, isso aqui são oficinas separadas, tá? Essas oficinas aqui do projeto Unisc Inclusão Digital, elas vão ocorrer todas as semanas neste horário. Por exemplo, o mercado de trabalho vai ser sempre segunda-feira, 19h30. Todas as segundas por 6 segundas-feiras. Então, são 6 encontros, são 6 aulas, haverão 6 atividades, tá? E da mesma maneira, todas as demais, certo? Essas oficinas, elas são à parte. As oficinas que estão sendo pensadas para o ERCOMP são oficinas especiais e pontuadas, que se chamam Minha Trajetória na Computação, pense na sua. O que o estudante do ensino médio vai aprender estudando computação? Onde a computação pode te levar? Mercado de trabalho e computação para estudantes do ensino médio. Então, essas oficinas aqui, elas ocorrem especificamente nesses dias em novembro, junto com a Escola Regional de Computação. Então, para essas oficinas em construção, haverão outros formulários para vocês também estarem se inscrevendo futuramente, porque é só lá em novembro. Muito bem. Gente, aqui eu tenho para vocês o link do Indeed, que é um programinha, é um aplicativo de celular, vocês também podem acessar no computador. Ele oferece vagas de trabalho aqui na região. Então, as vagas de trabalho comum têm em base um salário mínimo ou então um salário de estagiário, né? Mas vagas na área da computação, vagas para desenvolvedor de linguagem de programação e outras atividades na área de TI, de tecnologia, voltadas à computação, vejam aqui, salário a combinar. Sempre os salários são superiores, sempre existe uma remuneração bem mais satisfatória. Então, quem tem desejo de trabalhar no futuro e pensa em ingressar no mercado de trabalho já desde agora, pode estar aí acessando esse link, baixando no seu celular, no seu tablet, no seu computador e acompanhando vagas de trabalho. Afinal de contas, todos nós precisamos trabalhar, todos nós queremos estar no mercado de trabalho, não é mesmo? E observem, pessoal, a diferença. A remuneração na área da computação é bem mais vantajosa. Certo? Então, fica a dica aqui para vocês. E, gente, um convite especial. Nós temos agora aí no site da Unisc as vagas, as lives Unisc Experience. Então, vão ser atividades muito interessantes e muito esclarecedoras. Eu sei que o professor Leonel vai fazer um convite especial sobre isso depois. Ele já vai fazer uma live na noite de 29, amanhã de noite. Então, as áreas vão ser esclarecidas, os cursos vão ser esclarecidos. Já fica o convite para que todos participem e depois o professor Leonel dá mais dicas sobre isso aqui. Lá no site da Unisc é possível acessar e é possível acompanhar isso aqui. Todas essas lives também são gratuitas, gente, e são muito produtivas. Realmente vale a pena participar. Gente, e eu gostaria muito de, daqui para frente, nós combinarmos com vocês outras lives. Eu pensei, antes eu conversava com os colegas do NTE e com o professor Leonel, com os nossos bolsistas, nós achamos interessante, assim, ó, inteligência artificial, ciência de dados, o que mais vocês gostariam de ouvir? A inteligência artificial, ela vai influenciar muito, ela já influencia muito na nossa vida, né? Por causa da computação, da inteligência artificial, muitos empregos vão deixar de existir, já deixaram, na verdade. Por exemplo, lanterninha de cinema, existe hoje ainda?
telefonista que faz uma ligação, né? Há alguns anos atrás, para fazer uma ligação, você precisava da telefonista. Você ligava para uma telefonista, os nossos pais, os nossos avós ligavam para uma telefonista, ela fazia a ligação para a gente. Hoje isso não existe mais, nós mesmos ligamos diretamente, né? E o cientista de dados? O que o cientista de dados faz? Que profissional é esse? Por que hoje existem vagas específicas para o cientista de dados? Então, talvez no futuro a gente pode já agendar hoje, fazer uma sugestão de data e ver se vocês gostam de conhecer isso aqui, se vocês têm desejo de conhecer isso aqui, porque são áreas que vão, assim, ó, estar muito em voga no futuro, certo? Muito bem. Pessoal, eu só gostaria ainda de manter uma dica para vocês. Eu vou trocar aqui de tela, eu vou entrar aqui. Lá no site da Unisc, é possível encontrar oficinas do projeto ID, né? Nós prorrogamos as inscrições para o público em geral, até hoje, para os professores. Então, hoje, durante o dia todo, vocês vão estar podendo se inscrever, certo? Se vocês querem acessar o site do projeto Unisc Inclusão Digital, como vocês fazem? Vocês digitam projeto UID no seu navegador, lá na internet. E vem isso aqui, o primeiro resultado, UID Início. Vamos clicar. Aqui tem uma explicação sobre o projeto ID, e aqui em cima tem várias coisas interessantes. Por exemplo, o que nós temos de interessante? Materiais didáticos das oficinas passadas. Vocês podem estar acompanhando. Materiais didáticos desplugados. Aqui nós temos uma pasta com atividades de computação desplugada bem interessante para as crianças menores, os professores aí, quem tem filhos ou irmãos menores em casa. E aqui? Oficinas gratuitas, aqui é o nosso foco principal hoje. Nós temos o nosso banner com mais explicações, nós temos convite para a live do professor Kurt hoje de noite, 19h30, temos todos os formulários para quem é estudante do ensino médio, para as famílias, para os parentes, para os amigos, e temos os links especiais para os professores da Sexta CRE, para os colegas da Sexta CRE, e uma explicação bem detalhada que a professora Lene, que a professora Estela colocaram aqui, e também uma apresentação rápida aí das oficinas. Então, gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham digitado perguntas aí no chat do YouTube para depois nós estarmos respondendo. Nós temos um colega aí, o Tainan, é nosso bolsista na Unisc, e ele está fazendo anotações dessas perguntas. Então, gente, não se acanhem, perguntem. Façam, digitem as suas perguntas, no final elas vão ser feitas e nós vamos conseguir responder as perguntas e as dúvidas de vocês, tudo que vocês tiverem vontade, certo? Então, eu agradeço muito vocês terem me escutado e de imediato eu vou passar a palavra para o professor Leonel, que é coordenador dos cursos de computação na Unisc. Leonel, bom dia, muito obrigado por tua participação. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Estão me vendo? É uma satisfação muito grande, então, em nome aí dos cursos da computação, né, eu e a Márcia, a gente tem promovido essas atividades de aproximação com a base do nosso ensino, para poder explicar um pouco melhor para as pessoas o que é a computação. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou Leonel Tedesco, eu sou coordenador dos cursos de computação aqui da Unisc, os cursos que são Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Computação de Licenciatura, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que vai começar no ano que vem, né, e o EAD em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, a gente fica muito satisfeito, né, nessa receptividade, a gente agradece muito, e eu vou fazer uma fala, né, vou procurar ser breve, mas para poder colocar alguns questionamentos, colocar alguns fatos importantes sobre desenvolvimento e sobre computação. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para explicar exatamente alguns aspectos sobre o desenvolvimento de nossa área. Vou falar um pouquinho, então, sobre o mercado, né, da área de computação.
Então, né, por que cursar computação? É claro, como o professor Luiz disse, né, todas as áreas são importantes, né, na nossa atividade, né, todas as áreas de atividade humana são importantes, obviamente. Acho que a própria formação de base que a gente tem, né, é de procurar entender um pouquinho de cada área, mas a computação tem crescido muito, né, e eu venho colocar aqui para vocês o porquê desse crescimento, né, por que tem acontecido isso, né, e até colocando essa questão de que, de uma certa forma, todos nós temos a computação na nossa vida, né, especialmente aí de poucas décadas para cá, né, vamos colocar aí 20 anos, 25 anos, a computação tem entrado decisivamente na vida das pessoas, na vida das corporações, né, o que comprova um pouco isso? Então, se a gente for analisar pelo valor de mercado de empresas, né, comparando um pouquinho o que acontecia num passado não muito distante, né, colocando ali, claro, aqui eu peguei do Visual Capitalist, né, tem uma coluna que fala sobre a evolução de valor de mercado de empresas de 2 décadas e meia para cá, né, e o que vem acontecendo. Eu fiz um recorte ali de 10 anos para cá, né, vou considerar aqui 2019, está ali pertinho, né, são poucas as variações. Se a gente for fazer uma análise, né, acho que todo mundo entende que a computação participa da vida de todo mundo. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, ela em 2009 já fazia realmente parte, alguma medida, mas as empresas não tinham um valor de mercado da área da computação tão alto, né? A gente podia ver aqui nesse gráfico, a gente está vendo que basicamente as empresas, de uma forma até bem tradicional, né, as empresas petrolíferas, né, tinham esse maior valor de mercado, né, a gente tem a Petrochina, a Exxon, ali a Petrobras, né, isso lá na crise de 2009, né, os alunos aí do ensino médio eram crianças, tinham 7, 8 anos de idade, mais ou menos, né, também temos aqui algumas financeiras, né, empresas do setor de varejo. Então, isso aqui quer dizer, o tamanho das esferas, né, diz que nos círculos o valor de mercado e o setor, né, então havia essa divisão, né, basicamente petrolíferas, mercado financeiro e alguma coisa da computação, né, alguma coisa da computação. O que aconteceu de alguns anos para cá, né, a computação começou a participar cada vez mais das nossas vidas, o acesso a smartphones ficou mais né, facilitado em função da própria redução de preço, avanço tecnológico, a venda em escala de dispositivos como os próprios computadores, mas também os smartphones, e aí veio toda essa questão do crescimento de empresas da área tecnológica. Hoje a gente está falando ali, onde a gente falava em valor de mercado em 2019 da PetroChina ali de 367 bilhões de dólares, né, hoje a gente já está falando sobre, né, essas empresas laranjas aqui, que eu acho que todo mundo conhece, né, que são as empresas da área tecnológica, que são as mais valiosas do mundo hoje. A gente tem ali a Microsoft, ali no caso todas estão já na casa do 1 trilhão, né, Microsoft, Apple, Amazon, né, ali a Alphabet, que é da Google, né, Facebook, então todo mundo, Alibaba, então a Tencent, que é a Google da China, né, então vocês veem, houve uma mudança nesse cenário, se a gente for analisar daqui para cá, né, por que isso? Porque todo mundo consome tecnologia e mais do que isso, né, onde aqui eu tinha um valor tangível, né, ou seja, se eu fosse comprar uma empresa de petróleo, por exemplo, eu compraria, né, todas aquelas estações, eu compraria petróleo, né, e o que nós temos aqui, né, por que estas empresas valem tanto, né, por que a Microsoft, a Apple, a Amazon, a Alphabet, a Facebook, por que elas têm tanto valor? Por que isso? Porque elas têm uma questão bem importante, que são os dados, né, e os profissionais que lidam com esses dados. Se a gente for pensar, pessoal, todos nós temos contas, né, em alguma dessas empresas, né, nós temos essas informações, eu até às vezes faço uma brincadeira com o pessoal, né, o Facebook diz, né, cadastre-se aqui no Facebook, né, é gratuito e sempre será, né, é isso que eles colocam lá na tela de entrada deles. Mas será que é mesmo gratuito? Né, eu me questiono, porque, na verdade, a gente oferece ao Facebook, por exemplo, uma série de informações que para eles têm um valor fundamental,
né, que são os dados dos clientes, ou seja, quem são os amigos deles, quais são os produtos que ele gosta, quais são as notícias que mais lhe interessam, quais são as suas posições políticas. E isso tem um valor muito importante para outras empresas que querem saber os dados das pessoas, né? As empresas querem personalizar produtos, porque quando tu personaliza um produto, tu tem muito mais chance de tu reter aquele cliente. Todo mundo tem aqui o seu Facebook particular, ou o seu Netflix particular, ou a sua loja de livros particular, né? Porque há uma análise dessas informações, né, que possam, então, te recomendar. Então, por isso que a ciência de dados e a IA tem crescido muito, né, porque ela serve muito para sistemas de recomendação, e aí tu recomenda aquele produto que provavelmente tu vai comprar, e muitas vezes por impulso. É isso aí que o mercado quer, é isso que todas as outras empresas querem, né? Por isso que as empresas da computação têm sido tão importantes. A computação definitivamente está na vida de todo mundo. Isso é fato, e vocês e nós mesmos estamos aqui conversando, né, através dessa live, por um sistema computacional. Então, se a gente for analisar, mas dentro do mercado de trabalho tem algumas coisas, especialmente Brasil, falando um pouquinho de Brasil, né, que realmente não estão fechando, né? Nós temos um país continental, temos um potencial consumidor enorme, né, e todo mundo, né, se a gente for analisar, de uma certa forma, a própria parte de telefonia celular, né, os smartphones, isso aí tem chegado a uma boa parte da população. Por outro lado, a gente tem um fato que é bem importante, né? Há um desequilíbrio crescente na demanda e o número de formados na área da computação. O Brasil forma muito poucos profissionais na área da computação. Essa que é a realidade, a gente forma em torno de 40 e 50 mil profissionais por ano. E isso é muito pouco. E esse muito pouco vai começar a ter um custo cada vez maior, né? Porque todo mundo cada vez mais está gostando de tecnologia e todo mundo está demandando cada vez mais produtos. Então, a notícia é o seguinte, pessoal, até ao final lá de 6 anos, em 2024, né, a gente vai ter ali um déficit, ou seja, vão faltar 420 mil profissionais na área da computação no Brasil, né? Então, isso aqui é da Brascom, isso aqui é uma pesquisa séria, né, que foi feita exatamente para identificar quais são os problemas que a gente tem, o que está acontecendo e como é que o Brasil pode tentar suprimir esse déficit. Os salários são realmente bem atraentes, né? A Márcia estava comentando ali sobre o que tem lá no Indeed, né? Sobre os salários a combinar. Isso aqui realmente é a realidade do profissional em computação no Brasil, porque tem a questão da lei da oferta e da procura. Estão faltando profissionais e os salários crescem, né? Mas é claro que isso aqui é uma tendência, até porque todo mundo tende a consumir muito a computação nas suas vidas, e muito mais no futuro, ainda mais com a chegada do 5G, está todo mundo agora vendo essas casas inteligentes, nós vamos ter as cidades inteligentes, a educação inteligente, a indústria inteligente, tudo isso se baseia em computação. E em função disso, por esse levantamento feito, né, que saiu em 2019, a gente tem um salário, aqui eu peguei a parte mais importante, né, da curva, né, onde tu tem um salário nacional ali na casa de R$2.000, um salário médio na área da computação, ou seja, ali da parte ou de hardware ou de software, está na casa dos R$4.000, né, eu estou falando, e claro, existem salários um pouco mais baixos, mais altos, mas a média, né, a área de TI paga bem, isso é um fato. Até porque todo mundo, como eu disse antes, demanda muita tecnologia nas suas vidas. Então, se tu tiver talento, se tiver muito estudo, né, se tu for dedicado e ser adaptável a gostar dessas novas tecnologias, tu tem muito boas chances de se desenvolver profissionalmente, né, desenvolver uma carreira muito boa nessa área. Aqui temos uma questão salarial, né? Se a gente for pegar, mas e na região? Tu está falando em Brasil, mas e na região, né? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, alguns salários que são praticados aqui na região do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, né? Salários de programadores, analista de teste, né? Analista de sistemas, né? Todos ali girando nessa mesma faixa, né? Mas é claro, como a professora Márcia disse, os salários são a combinar, aqui a gente está falando, pegando o parâmetro médio, os mais talentosos que a gente tem, né, dentro da computação, rapidamente crescem, né, dando aqui o próprio exemplo dos cursos da computação, a gente tem visto casos, é normal tu ver alunos que já estão se formando já numa outra categoria, não numa categoria júnior, né, a gente tem a categoria júnior, a inicial, a pleno, já tem uma certa experiência, e a sênior, né, que daí já é uma categoria de
realmente muito profissional mesmo em computação, né? Vários nossos alunos já saem como programadores plenos, ou analistas, ou de teste, né? Ou analista de sistemas pleno dentro, já quando está se formando, né? A computação permite isso. Antes mesmo de te formar, tu já está trabalhando. Isso aí aqui na computação, imagina, é lugar comum falar nisso. E os salários da região estão em torno ali, para começar, em torno de 2 salários mínimos, né? Por que está acontecendo isso? Isso aqui é o nosso cenário, pessoal. As vagas, elas existem, né? Aqui são várias empresas onde trabalham nossos alunos, né? Se a gente for olhar lá no LinkedIn, sempre está aparecendo, ou na COP, na Ideológica, na Cantu Stang, na Imply, agora temos a Compasso aqui conosco, tem a Associação de TI dos Vales, né, que também centraliza, a gente tem toda uma organização para isso, para poder, uma associação de empresas que também facilita essa conexão entre aquela pessoa que quer trabalhar em computação e as empresas, porque realmente é muito pujante. A gente tem um parque industrial forte, e claro, se a indústria quer crescer, ela tem que incorporar a computação em seu cotidiano, na sua organização, nos seus processos. Então, vagas em computação realmente acontecem muito, os alunos até olham o seu e-mail, sempre estão aparecendo vagas, né? Esse é um fato. Então, e temos também o Tecnonisc, né? A gente tem um parque tecnológico. Para quem não sabe, o parque tecnológico é aquele local que faz exatamente intermédio entre a universidade e as empresas, né, sob certas condições de funcionamento. Então, muitas empresas direcionam uma parte de seu projeto de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento para cá, para a universidade, para poder se aproximar dos talentos, para poder se aproximar dos professores, de projetos, né. Então, aqui a Tecnonisc tem essa função também de tanto ter empresas mais consolidadas, né, no parque tecnológico, e mesmo as startups, né? Todo mundo está ouvindo falar em startups, empresas que nascem, né, a partir de ideias básicas e que crescem muito, né? Muitos alunos nossos têm startups, que é a parte mais da incubadora tecnológica. Então, o Tecnonisc tem muito isso, de aproximar as empresas das pessoas, da universidade, né, e também potencializar ideias de alunos. Então, o Tecnonisc também tem essa função. Então, pessoal, dentro da computação a gente tem 4 cursos atualmente, a gente pretende expandir isso, né? Nós temos o Ciência da Computação, que é mais focado na parte de engenharia de software, né? A parte também da ciência da computação mais básica enquanto ciência. Temos a engenharia de computação, a gente reformulou o nosso currículo para trabalhar muito com o que se chama de internet das coisas, né? Então o 5G está vindo aí, e aí temos que ter profissionais altamente qualificados para trabalhar com essa tecnologia, né? Saber que não são só computadores que se conectam à internet, nós também podemos ter coisas, né? Uma lâmpada, uma cortina, um aparelho eletrodoméstico, sensores, né, sensores voltados para a agricultura, para a saúde, para a indústria, para cidades inteligentes. Então, a engenharia tem trabalhado muito essa questão do IoT, a análise de desenvolvimento de sistemas, né, que é onde a gente trabalha nessa parte mais, né, de planejamento de sistemas que vão ter o funcionamento baseado em computador, e esse novo, né, a Márcia comentou, a ciência de dados e a IA, né, a inteligência artificial. Então, como é que a gente pode pegar uma quantidade de dados, essa grande quantidade de dados que está sendo gerada, né, em todos os processos das atividades humanas, né, nas atividades empresariais, como é que a gente pode analisar esses dados e poder fazer o que eu comentei com vocês, fazer recomendações, por exemplo, dar produtos personalizados aos clientes, assim como também eu posso dar previsibilidade à própria empresa que eu estou tendo. Imagina uma pessoa que tem uma empresa, né, poder ter condições de saber como vai ser o comportamento dela, o comportamento econômico, o comportamento industrial, todo o comportamento dela, poder fazer essas previsões. Isso tu consegue fazer com a ciência de dados e a inteligência artificial, né? Então, eu já encerrando a minha fala, que é breve, né, depois eu posso esclarecer perguntas, né, que vocês tiverem. A ideia aqui é dar uma pequena noção. Amanhã eu vou ter, às 19 horas, dia 29/9, às 19 horas, eu vou fazer uma live para esclarecer dúvidas. Eu vou falar um pouquinho dessa questão de mercado que eu comentei com vocês também, né, e quem quiser, né, eu convido a todos, né, serão muito bem-vindos, vai ter sorteio de brinde, né, e também muitos esclarecimentos sobre a área.
entre em live.unisc.br, né, e faça a sua inscrição lá no encontro, né, dos cursos da computação da Unisc. Certo? Márcia, poder passar? Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouquinho em nome dos cursos da computação. Então, eu passo a palavra. Muito obrigado. Eu vou parar aqui. Muito obrigado, professor Leonel. Muito obrigado. Sim, nós já temos perguntas aqui, tá? Deixa eu chegar aqui nas perguntas. Uma das perguntas é quantas oficinas nós teremos, né? Nós teremos, pessoal, eu vou dividir a tela com vocês, só um minutinho. Reforçando aqui a questão das oficinas e depois tem pergunta aí para o professor Leonel. Eu vou pedir para o Tainan colocar novamente no WhatsApp todas as perguntas, tá, Tainan? Por favor. Enquanto isso, eu apresento aqui. Tudo bem? Então, vocês já enxergam a minha tela? Ótimo. Nós temos aqui 3 oficinas que estão circuladas em amarelo, que são especiais para o ensino médio. E para outras pessoas, né, que já passaram pelo ensino médio, ou então, se lá no 9º ano nós temos alguém que já está pensando, né, ano que vem vamos para o ensino médio, já quero começar a entender. Quem pode participar? Todos, tá? Idade limite, nós não estabelecemos idade limite, porque nós temos hoje, o que conta muito é o interesse e a vontade do que você quer para o seu futuro. O futuro pode ser básico, ou ele pode ser um futuro com uma perspectiva melhor, como o professor Leonel falou. Então, o nosso interesse é que no futuro, olha só, nós professores aí, a Prof. Lene, a Prof. Stella, a Prof. Miriam, nós aí, o professor Leonel, a professora Márcia, nós que estamos falando para vocês, nós vamos estar velhinhos, né? Nós vamos estar, espero que aposentados. Quem vai trabalhar e tocar esse mercado de trabalho? Quem vai estar à frente fazendo novas coisas boas aí para nós usarmos nos nossos celulares? Em alguns outros países, o pessoal já faz consulta médica por celular. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu não sei, mas que facilita, facilita. Então, o celular facilita muito a vida da gente. E o que o professor Leonel falou, internet das coisas, nós vamos ter internet até nas roupas, né? Nossa roupa, de repente, vai conseguir nos aquecer quando esfriar muito, sem a gente ter que colocar um casaco mais pesado. Por quê? Porque ali vai estar envolvido um sistema computacional que trabalha com nanotecnologia e que vai fazer muita coisa por nós. Mas isso aí não vai existir, isso não vai chegar aqui. Chega, pessoal, isso já existe. Todas as tecnologias que nascem, elas nascem pequenas e num lugar, depois expande. O celular foi assim. Quando eu tinha a idade de vocês, estava no ensino médio, eu nem sonhava que algum dia eu pudesse acessar a internet e muito menos ter um celular. Então, as oficinas, né? Uma das perguntas foi que seriam só 3 oficinas e como são 5. Nós temos 3 oficinas especiais para o ensino médio, cada um pode participar das oficinas que conseguir participar, das oficinas que tiver vontade de participar, tá? Mas nós também temos para as crianças e para os idosos. Nessa de ginástica cerebral, eu reforço, todos podem participar, né? Quem tem vontade, perfeito. Por exemplo, o Tainan, né? O Tainan é jovem, saiu do ensino médio, veio para a graduação, e ele precisou aprender o que é ginástica cerebral. Então, quem tem interesse no futuro, eu quero estudar na Unisc, eu quero ter uma bolsa. O que um bolsista faz? Já vai aqui aprendendo dentro das oficinas. Também é um aprendizado para no futuro conseguir, né, um lugar, uma colocação. Hoje no projeto nós temos 5 bolsistas, pessoal. Isso é muito interessante, né? São pessoas que trabalham conosco, alunos que ganham para trabalhar conosco. E também para as crianças aí, vocês levem os convites para eles, certo? E para vocês aqui, ó, né, especial, introdução à programação, introdução à robótica, mercado de trabalho e empreendedorismo, certo? Então, são 5 oficinas esse semestre, todas são remotas, todas são pela internet, e vocês terão um período de lá
3, 4 dias para fazer as atividades. Então, dá para participar tranquilo, dá para conciliar com trabalho, com escola, porque dá para fazer no final de semana essas atividades, né? O pessoal aproveita para aprender no final de semana também, isso é muito importante, certo? Eu vou aqui parar de compartilhar a tela para poder ver quais são as outras perguntas que temos aí em relação às falas. Eu vi que tinha uma pergunta para o professor Leonel. Fiz a inscrição no link que foi para os alunos. Onde acesso para o professor? Muito bem. Vocês vão receber um e-mail explicando o que vocês deverão acessar. Hoje de noite, quem estiver lá na live com o professor Curti vai enxergar como e onde deve acessar. E outra coisa, pessoal, lá onde eu mostrei, mostro no final de novo, a parte do Google Classroom. Vocês já trabalham na escola com o Google Classroom, então é ali que vocês vão acessar, mas vocês vão receber um link especial para isso, certo? Qual o prazo de inscrição para as oficinas? Hoje, tá? A Cristina fez a pergunta anterior, que fez a inscrição no link e vai ser informada a respeito de onde acessar, tá, Cristina? Todos vão receber o e-mail e hoje de noite, na live do professor, também vão ser informados. Depois eu mostro de novo o site do projeto, que vão também ter os links lá para o Google Sala de Aula. O Denian pergunta, qual o prazo de inscrição? Hoje, Denian. Então, quem ainda não fez sua inscrição, por favor, faça hoje. Tem que pagar? Não, Ana, não precisa pagar, as oficinas são gratuitas, é para que vocês possam enxergar tudo que vocês vão poder fazer na área da computação. Amanda, eu trabalho com cavalos e quero seguir isso, quero saber se eu sou obrigado a fazer a área de informática. Não, ninguém é obrigado a fazer. Que bom que você trabalha com animais, isso é excelente, só que a tecnologia vai chegar em todos os lugares. Hoje nós temos muitas tecnologias para a agricultura, para a área da pecuária, para todas as áreas. Então, no futuro, quem entender e trabalhar com tecnologias vai, com certeza, estar à frente, né? Nós precisamos entender um pouco de cada área, isso é muito importante. E nós tínhamos mais uma pergunta. Eram essas, Tainã? Muito bem. Então, por favor, Leonel. Não, só observando, né, essa questão que a colega colocou ali, né, dentro da área, como eu disse, a computação ela vai pertencer, né, de uma certa forma, ela vai ser ferramenta para todas as áreas de atividade humana. Se a gente for pensar na própria área da saúde, a área da saúde que é muito conservadora, né, muito tradicional, hoje eles estão começando a entender que o próprio tratamento, né, esse próprio tratamento baseado em dados, ele vai qualificar muito, né, a continuidade desse tratamento, a qualificação desse tratamento. Então, poder conhecer melhor como é o teu paciente, relacionar diferentes informações. Então, eu por exemplo, trabalho com computador, pesquiso sobre computadores vestíveis. Imagina tu poder ter esse acompanhamento permanente do teu estado de saúde, de ter alguns parâmetros de sinais vitais, combinado com alguns outros sinais que tu tenha, ou situações, ou teu cotidiano, da tua vida, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem N informações que são associadas a nós, né, o lugar onde a gente mora, as temperaturas a coisa a gente está sujeito, né, o nível de estresse que a gente vive, né, e a gente pode relacionar todas essas informações para definir, por exemplo, tratamentos, né, estado de saúde. Então, isso, obviamente, também ele pode ser né, estendido para a parte da veterinária, por exemplo. Então, acho que, para dar o exemplo da veterinária, se a gente for olhar a agricultura de precisão, né, imagina tu poder colocar sensores ao longo de uma lavoura e tentar entender como é que está sendo o estado daquele solo,
por exemplo, e poder ter, então, a previsão de produtividade, né? Ou mesmo na cidade inteligente, como é que eu posso monitorar o trânsito, por exemplo, ou posso monitorar o trânsito tanto de veículos quanto de pessoas, né, para poder exatamente qualificar todo esse fluxo, né? Se a gente for pensar na indústria também, é uma questão importante. Então, eu estou colocando aqui algumas áreas onde a computação vai ser decisiva. As pessoas, eu acho que, de uma certa forma, né, as pessoas ficam um pouco com medo da computação, muito em função de que, e aí vem a importância de projetos como o Unisc Inclusão Digital, né, da gente poder aproximar essa área das pessoas, né, das pessoas saberem como funciona a computação e poder, então, terem depois, entender como, daqui a pouco não vai seguir exatamente na computação, mas seguir como ou em outras atividades, mas saber que essa questão dos dados, ela vai ser fundamental, né, para o bom desempenho em qualquer atividade humana, né. Então, acho que é importante que se coloque isso, para exatamente a gente poder desmistificar algumas coisas, né. Para vocês terem uma ideia, a computação realmente tem essa resistência em outras áreas e mesmo nas engenharias, né, tem pessoas da área da civil ou mesmo da produção que não gostam da disciplina de algoritmos, né, mas é fundamental que entendam. Imagina a contribuição que a indústria 4.0 está dando, né, para as indústrias mais modernas, um conceito surgido lá na Alemanha, agora nós estamos na indústria 5.0, ou mesmo nas casas inteligentes, né. Então, essas questões eu acho que se as pessoas, e é importante que se a gente tiver mais Unisc Inclusão Digital, né, ou projetos desse gênero, né, desse tipo nas nossas escolas no Brasil, acho que a gente vai poder, então, reduzir aquele número, né, de 420 mil profissionais que vão faltar em poucos anos, né, e qual é o caminho que a gente quer seguir, né, a gente quer ser efetivamente um país desenvolvido, o desenvolvimento passa por tecnologia, né, então era o que eu queria comentar, Márcia. Muito obrigado, professor Leonel. E, professor Leonel, há uma pergunta aqui, ó, no caso de introdução à computação, qual programa nós vamos utilizar para aprender sobre programação? Ali, acho que na própria oficina, eu acho que é o Scratch que vocês vão utilizar, né, que é uma linguagem bastante visual, né, é uma linguagem bastante, né, bastante intuitiva. Eu acho que dentro da programação, o que vocês têm que começar a entender, quem for começar a estudar programação, né, vai conhecer as estruturas básicas, né, variáveis, condição, repetição e modularização. Eu acho que até para essa questão de a gente poder dividir um problema, e é isso que as empresas querem. As pessoas querem pessoas criativas, né? Uma vez um pensador falou, tu pode até ter a inteligência artificial, né? Mas tu nunca vai ter a imaginação artificial, né? Tu sempre vai ter aquele poder humano para poder imaginar a solução de problemas. É isso que as empresas querem. Elas querem solucionar problemas. Tu tendo uma base de programação, tu pode resolver problemas em diversas áreas, né? O pensamento computacional que a Márcia comentou, né? E dentro da própria introdução à computação, tu vai entender essas estruturas básicas, você poder pegar um problema, quais são as variáveis, quais são os caminhos para os quais pode ir essa solução, né? O que é repetido, né? E como é que eu posso particionar esse problema em partes, em diferentes, né? Particionar esse problema, como é que eu posso particionar esse problema para melhorar a minha solução? Então, acho que são conceitos básicos, né, que, claro, a computação é uma área complexa, né, mas esses conceitos básicos é completamente compreensível, né, são compreensíveis esses conceitos, e claro, depois, com a formação, né, que a pessoa vai ter, se especializar na área, é claro que isso aí fica muito mais avançado, mas esse é o início de tudo, né, condição, repetição, variáveis, modularização, e isso acho que é explicado ali, então, na oficina de introdução à programação. Muito obrigado, professor Leonel, perfeito. Eu acho que vai ser um aprendizado muito interessante. Muitas vezes já existem colegas aí que estudam no ensino médio, né, alunos do ensino médio que já fazem algum curso de informática ou cursam Senai, Senac, e sempre é possível aprender mais aqui com as nossas oficinas. E também, gente, ter esse atestado, né? Antes perguntavam, a oficina é gratuita? Sim, todas são gratuitas. Tá? Então, ao final você tem um atestado. Por exemplo, meu filho, ele tem 19 anos e no início do ano ele quis trabalhar, porque terminou o ensino médio no ano passado, então ele conseguiu emprego, e lá no currículo dele, ele também fez as nossas oficinas, tinha lá, introdução para o mercado de trabalho, né? E isso contou muito positivamente para ele, né? Então,
ter o atestado de que participou das oficinas é muito interessante. E é interessante, gente, porque é uma parceria com a Sexta CRE. E eu preciso parabenizar as escolas, né? Barro Vermelho e Borges de Medeiros, que tem essa linha de frente em tecnologia no seu percurso formativo. Que maravilha essas escolas estarem trazendo isso para os seus alunos especialmente, né? E todas as outras escolas estão convidadas também, mas eu faço uma especial homenagem ao Barro Vermelho e ao Borges de Medeiros, né? Que tem isso aí como linha de frente, a tecnologia. Então, aqui há uma pergunta do Júlio César. Quando começa o curso? Hoje, Júlio. Hoje você faz a inscrição e naquelas datas vão sempre acontecer as aulas online. Se pode participar, participa. Se não tem como participar, acessa depois. Mas seria muito importante que hoje, às 19h30, acessasse o link do YouTube, que o Tainan já colou lá no chat do YouTube. Cola novamente, Tainan, o link da oficina de hoje, certo? Então, todo mundo pode acessar ali e aprender. E, se não puder hoje, assiste depois. E acessa nos dias das oficinas, que eu mostrei, posso mostrar novamente, nesse cartaz das rodelas coloridas, já faço essa mostra aqui de novo, para reforçar bem as datas, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui. Introdução à programação inicia quinta-feira, às 19h30. Introdução à robótica, quarta-feira, às 14h. Pensamento computacional para as crianças, quinta-feiras, às 14h. Ginástica cerebral, às 9h30, de manhã, terças-feiras. E hoje, mercado de trabalho, 19h30, certo? Então, o convite é: todos participem hoje para receber mais detalhes, vão receber um e-mail. E ainda, pessoal, eu reforço, todas essas informações, elas estão aqui no site do projeto NISC Inclusão Digital. Como vocês chegam ao site? Novamente, projeto, abre a internet, digita projeto UID, enter. UID início, oficinas gratuitas. E aqui estão todas as informações. Todas as informações. Aqui está o link do YouTube, que o Tainan vai colocar ativo em seguida, vai estar aqui em cima, é só clicar para acessar a live de hoje. E aqui também vão estar os endereços das salas do Google Sala de Aula, e também vão estar, vocês também vão receber e-mail. Certo, pessoal? Muito bem. E ainda uma pergunta. Aqui alguém pergunta: eu gostaria de fazer 3 projetos, eu preciso prestar contas apenas de uma. Bem, isso é uma combinação que vocês devem estar fazendo com as escolas de vocês. Isso é muito bacana, que a escola esteja cobrando a participação em uma oficina, mas você quer fazer 3? Excelente! Se você conseguir enviar as atividades, você vai ter 3 atestados e vai poder colocar isso no seu currículo, né? Você quer trabalhar no futuro, você vai concorrer com outras pessoas. E aí, quem vai analisar o currículo de vocês e dar o emprego, vai ver que você conseguiu fazer mais, tem mais certificados, mais atestados de ter concluído as oficinas ou outros cursos que vocês tenham. Isso pesa, isso dá pontos positivos para vocês no trabalho, tá? E eu reforço o que o professor Leonel disse. Aqui em Santa Cruz tem uma experiência, tem uma empresa que coloca tecnologia dentro de estufas. E aí, essa tecnologia mede a temperatura. Se está seco, a terra, ela irriga sozinha, né? Não precisa a pessoa lá, o dono da estufa, ir lá ligar. E isso tudo hoje em dia é muito caro. Hoje em dia tem um preço que com certeza é elevado, mas não é impossível de ser colocado. E assim também, por exemplo, para os animais. Existem hoje toda uma tecnologia
que faz um controle da água, da alimentação desses animais. Então, por que entender tecnologia mesmo trabalhando em outras áreas? Para conseguir acompanhar tudo isso. Gente, pensem um pouco, quando a escola iniciou, lá no século XVIII, o que as pessoas estudavam na escola? Ler, escrever e calcular, só isso. Tanto que nem existia caderno, usavam lousas, pequenos quadros, escreviam com giz. Depois as outras matérias foram entrando. Foi entrando química, física, foi entrando tantas outras disciplinas que vocês têm hoje. E, pessoal, a computação já deveria estar na escola. Lá na BNCC tem algo dizendo que a computação vai iniciar, mas o Brasil, na realidade, está muito atrasado. O Brasil ainda não tem computação efetivamente na escola. Então, que bom quando os professores, parabéns de novo aos professores, à equipe diretiva, aos professores da Sexta CRE, que pensam o quanto isso é importante e levam para os alunos, porque nós sabemos que todas as áreas vão utilizar tecnologia, computação, internet, e que cada vez mais teremos aplicativos, programas, para facilitar as nossas vidas, né? Então, por isso, entender isso, certo? Então, agora, eu passo a palavra às colegas da Sexta CRE, do NTE, que queiram fazer a sua fala. A Miriam, aqui da Sexta CRE. Eu agradeço. Acredito que foi muito esclarecedor, tanto a fala do Leonel, quanto a fala da Márcia. Estamos à disposição para precisarem. As minhas colegas do NTE também tenho certeza que estão prontas para qualquer dúvida. E parabenizar, então, o Borges, a Escola Barro Vermelho, que tem em seus percursos a tecnologia, né? Esse percurso foi uma construção da comunidade, né? Quando foi logo que começamos a trabalhar, né? Na flexibilização, né? Logo que começamos a pensar, né, em que percurso aquela escola se encaixaria. Então, eu parabenizo as duas escolas e espero que seja muito valioso esse trabalho junto aos seus alunos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora Miriam, muito importante a sua participação e essa nossa construção coletiva, né? Então, a professora Lene também gostaria de falar, por favor, professora. Oi, bom dia. Bom dia, colegas da Sexta CRE. Bom dia, Estela, do nosso Núcleo de Tecnologia Educacional. Bom dia, Marcinha, Leonel. Muito feliz com a parceria da Unisc. E professores, alunos, os estudantes ali da Borges, da Barro, bom dia. Olha só, ano passado estivemos nessas escolas trabalhando com o novo ensino médio e colocamos sobre a Classroom, a sala de aula. Então, agora com as oficinas, não terão dificuldades. E mais, o ensino remoto que nós estamos utilizando em todo o estado, os alunos estão todos em salas de aula virtuais, então já conhecem. Não terão dificuldades de aproveitar todas as oficinas que a Márcia colocou ali para nós. Reforçando toda a fala do Leonel, importantíssimo, gente, conhecer esse panorama, essa falta no mercado de trabalho dos profissionais ligados à área das tecnologias. Que bom que nós temos duas escolas com um percurso que contempla as tecnologias. Parabéns a essas escolas, o Daniel, a Elisa aí, tá? E fica a dica, os alunos que estão assistindo, vocês viram só que vasto mundo que se abre ao estudar computação? Vocês viram que há um leque de novas profissões no mercado? Enquanto algumas profissões cessam, muitas outras estão abrindo no campo das tecnologias. Tem designer de games, roteirista, só para elencar algumas. Tem arquiteto, segurança na rede, computação na nuvem, engenheiro de migração, analista de sistemas, programador,
Nossa, ali a Marcinha falou para as próximas lives, o cientista de dados, são todas profissões de futuro exponencial. Tem ainda muito mais, tem gerenciamento de projetos, gestão de processos, e são vários nomes que estão surgindo. Eu imagino quando o pessoal ali do ensino médio, vocês que estão estudando, quando chegarem na hora de atuar, nossa, ainda tem toda a área do e-commerce. É a vasta área ali da computação. Remete sempre a um caminho bem promissor, salários bons, enfim. E ainda tem mais, fica a dica para hoje à noite, o empreendedorismo. Eu acho que a nossa sociedade pede um empreendedor. Então, assim, às 19h30 fica o convite para a live do Curte também, tá? Muito obrigada por hoje, Leonel, Marcinha, Estelinha, colegas da CRE, muito feliz. E as escolas, parabéns por terem esse percurso. Aproveitem, estudantes. É isso, obrigada. Muito obrigada, professora Lene, que alegria. Nós temos aqui mais perguntas. Depois de terminar a oficina toda, se recebe atestado? Sim, vocês vão receber atestado. Quem conseguir comprovar 75% de presença. Como se comprova essa presença? Através de envio das atividades, pessoal, certo? Vocês precisam acessar, assistir os vídeos que os nossos bolsistas vão produzir, olhar, ler os materiais que eles vão postar lá na sala Google, sala de aula, e vocês vão ter toda uma indicação. Sem dúvida, tenta acessar o Google Meet. Não consegue participar do Google Meet? Lá na sala do Google Sala de Aula, tem lugar para fazer perguntas, vocês já usam no ensino médio, né? Então, vai ser por ali, pessoal, porque agora, em época de pandemia, as nossas oficinas sempre eram presenciais, só que agora nós estamos fazendo remoto justamente para beneficiar quem mora mais distante. Também pode participar, então, né? Então, gente, é importante assim, ó, fazer as atividades, ler os materiais, assistir os vídeos e enviar essa atividade para o Google Sala de Aula. Se você tiver 75% de presença, vai receber atestado ao final e vai conseguir colocar no seu currículo, certo? Nós temos aqui mais uma pergunta. Tá. Onde recebe o link para assistir no Google Meet? Vai estar dentro da sala de aula do Google Classroom, certo? Vocês tendo o seu lá para se inscrever naqueles formulários que o Tainan colou no chat do YouTube. Cliquem aí, abram o chat do YouTube, quem não abriu. Vocês têm link do projeto Unisc Inclusão Digital, das oficinas gratuitas. Vocês têm os links para inscrição, né? Inscrição para os estudantes, para as famílias. Os pais de vocês podem fazer oficina? Podem. Os amigos, os primos, os parentes? Podem, tá? São gratuitas? São. E hoje à noite tem uma pergunta ali, que horas inicia a oficina Mercado de Trabalho? Hoje à noite, 19h30. E todas as demais oficinas, por exemplo, eu vou fazer só a oficina de programação, ou só a oficina de robótica. Mesmo assim, assista hoje de noite a aula inaugural para receber mais explicações, conhecer lá o Google Sala de Aula, e vocês vão estar recebendo os links de onde acessar, certo, pessoal? E aqui no chat do YouTube ficaram vários links para vocês estarem acessando. O link do projeto, o link dos formulários de inscrição, certo? O Tainan agora vai colocar para vocês também o link aí no chat do YouTube do Live Unisc. Tainan, faz esse favor, coloca para os colegas. Antes o Tainan colocou o link para baixar o app para enxergar as vagas de emprego, né? O Indeed. Então, tem várias coisas colocadas aqui já direto no chat para vocês estarem acessando. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Sim, mais uma pergunta sobre o atestado. Eu já comentei, sim, vão receber atestados. Gente, então, em primeiro lugar, né, novamente eu agradeço aos colegas da Sexta CRE, a todos os colegas da Sexta CRE, do NTE, através da pessoa do professor Luiz Ricardo, que é o coordenador da Sexta CRE,
da professora Lene, professora Estela do NTE e as demais colegas da Sexta CRE, que estão sempre nos ajudando. Conversei muito ultimamente com a professora Miriam, né? E todas as demais, professora Joyce, as professoras Alessandra, Lisete. Então, fica o meu muito obrigado ao colega professor Leonel, que é super disponível, sempre auxilia, sempre está coordenando todas as coisas. Gente, fiquem ligados, depois vocês vão receber inscrição para as oficinas do ERCOMP, que é a Escola Regional de Computação, que vai acontecer lá em novembro. E antes disso, pessoal, nós vamos propor também uma live sobre inteligência artificial, ciência dos dados, e talvez mais alguma coisa aí que o pessoal possa estar trazendo para vocês. Quem sabe a gente não traz, era uma ideia do professor Leonel, o dono de uma empresa, que possa estar falando, ou funcionários de uma empresa que possam estar dando dicas para você, certo? Tá bem, gente? Então, eu agradeço imensamente, eu considero que essa nossa live foi de muito sucesso, porque nós tivemos muita pergunta desses estudantes aí interessados, que estão de parabéns, porque vão fazer oficina, porque se interessam pelo futuro, né? E, pessoal, eu sempre digo assim, ó, nós não podemos ter ignorantes em uma área. Se nós não enxergarmos aquilo, mesmo que nós não sigamos aquele caminho, nós seremos ignorantes. Nós temos que conseguir conhecer um pouco de cada coisa, né? Afinal de contas, a gente está no século XXI. No século XX, chegava a ler, escrever e calcular. Hoje não chega mais. Hoje nós precisamos de outras coisas, né? Também entender toda essa questão da computação e os benefícios que a computação traz, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Não chegou nem mais uma pergunta aí? Ok, eu acho que é isso. Estaremos juntos em outras oportunidades. Aguardo a todos hoje à noite, 19h30, lá no canal do YouTube do Projeto Unisc Inclusão Digital, para a palestra do professor Furt sobre empreendedorismo e inovação e como a computação impacta nessas vagas de trabalho e nos trabalhos aí que vocês querem empreender para o futuro de vocês. E, gente, de imediato eu quero que o futuro de cada um de vocês seja brilhante, que vocês consigam desenvolver seu estudo, suas carreiras profissionais da melhor forma, tá? Então, muito obrigado, colegas da Sexta CRE, professor Leonel, colegas das escolas. Um grande abraço, um bom dia e até a noite. Bom dia. Bom dia, gente.